O debate sobre maus-tratos contra animais foi reacendido recentemente após um empresário carioca ser flagrado agredindo 2 cadelas da raça Bulldog francês. Os animais eram da ex-noiva dele, que suspeitou das agressões e instalou uma câmera escondida na própria casa. As imagens foram compartilhadas na rede por milhares de pessoas que passaram a questionar a eficiência das leis brasileiras para punir esse tipo de crime. A estrutura do poder público para proteger e cuidar de animais também foi colocada em discussão. O Câmara Debate recebe hoje o gerente da Vigilância Ambiental e Zoonoses de João Pessoa, Nilton Guedes, e a representante da ONG Adota João Pessoa, Poliana Dantas, para discutir o assunto. Você de casa acompanhando a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Nilton e Poliana também muito bem-vindos. Agradeço a presença dos dois aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado. Eu quero já iniciar esse programa revendo as imagens que a gente usou aí na abertura de uma agressão recente que teve lá no Rio de Janeiro, Poliana. Repercutiu em todo o país o empresário, que agredia as cadelas da ex-noiva dele. Vou pedir para rodar as imagens aí para a gente ir acompanhando. A ex-noiva colocou as câmeras escondidas e flagrou essas agressões a 2 cadelas da raça Bulldog francês. São imagens bem fortes mesmo, eu vi muita gente tentando evitar de assisti-las nas redes sociais, né, Poliana? Coisa que a gente não pode reagir assim, a gente não pode se omitir, diante de uma situação como essa. A gente vê claramente ali a situação de agressão. Uso novamente essas imagens para entender a realidade local. Aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, a gente também se depara com casos de maus-tratos como esses? Hoje a realidade aqui é bem mais assustadora do que nós gostaríamos que fosse. Infelizmente, esses casos de maus-tratos são constantes e, por pior que pareça, crescentes. Muitas vezes vem por parte da família, de algum membro que aparentemente cuida do cão e educa o cão e que na verdade não é assim. Então os demais muitas vezes nem têm conhecimento do que ocorre, assim como foi no vídeo que nós acabamos de assistir. Hoje a gente tem sobre a proteção do Adota João Pessoa um pitbull que ele foi resgatado numa situação semelhante de maus tratos. O proprietário, ao que se sabe, viajou, deixou aos cuidados de um vizinho e o vizinho espancou esse animal violentamente e deixou a penúria no meio da rua esse animal durante 2 dias. E hoje a gente está cuidando desse animal, ele passou alguns dias internado numa situação isso das fotos que a gente está acompanhando. Decadente. E o que é que... Não, essa é a Eva, que também foi vítima de maus tratos. A Eva hoje está assim, totalmente linda, recuperada, mas a gente pegou a Eva sendo espancada num tronco de árvore, também pitbull, e passou por uma situação dificílima, mas hoje ela é muito bem cuidada, foi adotada. Em todos os eventos do Adota ela costuma ir, é a mascote do Adota hoje. E esse outro animal, que nós chamamos de Enzo, ele perdeu a cavidade ocular inteira, praticamente, teve alguns danos cerebrais, já está com a adoção garantida, amanhã ele está indo para o novo lar. Porém, o que é que acontece? Nós queremos buscar sempre a punição dos agressores, para que não fique de maneira a se perder de vista. Então, primeiro, a gente faz o quê? A gente reabilita um animal, mas lembrando sempre que aquilo é um crime, então precisa sim de punição. Nilton, para a gente entender essa questão dos maus-tratos também, antes de vir para a legislação aqui, é fato também para o Centro de Zoonoses encontrar e recolher animais em situação de maus-tratos? Sim, inclusive recebemos diariamente muitas denúncias disso. E o nosso papel é solicitar ao denunciante que imediatamente entre em contato com a Delegacia de Crimes Ambientais. Que é necessário, é importante que faça o boletim de ocorrência, para que se tenha um registro. Esses casos como esse que mostrou que foi filmado, são casos isolados que se conseguiu filmar, registrar. Mas fora desses registros, que não tem conhecimento, que não chega até as autoridades, são centenas de casos. Né? Então é importantíssimo que essa denúncia tem que existir.
para que tenha estatística e o poder público possa direcionar ações. Né? Quando se fala em queixas de maus tratos, mas não se presta a informação, não se faz a queixa de maneira oficial, a gente está até certo ponto defendendo isso, e haja maus tratos, porque não está sendo registrado. Vai ficar de conhecimento de uma pessoa, de outra, mas não das autoridades. Então as autoridades precisam ser notificadas disso. E a maneira correta é ir até a Delegacia de Crimes Ambientais e prestar fazer a denúncia. A repórter Sueli Gonçalves, inclusive, conversou com o representante da Polícia Ambiental que orienta como fazer essa denúncia. Vamos assistir. Lael, nós viemos aqui ao batalhão da Polícia Ambiental para conversar com o Major Tibério, ele que é o responsável por receber denúncias com maus tratos aos animais. Bem-vindo ao Câmara Debate, Major. E de que forma vocês recebem essa denúncia? O pessoal pode procurar o batalhão para fazer esse tipo de denúncia? A princípio, a pessoa pode ligar para o 190 ou para o telefone do Batalhão Ambiental, que é o 3218-7222. Após receber a denúncia, nós encaminhamos uma viatura e, em sendo constatado, os procedimentos serão cabíveis, serão todos atotados. Quem for pego no flagrante recebe alguma penalidade? Certamente. Tem duas penas. Uma criminal, que seria de 3 meses a 1 ano de detenção, e a outra é a parte administrativa, que é a multa, onde o indivíduo que for flagrado com maus tratos, provocando maus tratos a algum animal, poderá receber uma multa de R$500 a R$3.000. É muito comum as pessoas ligarem fazendo denúncia desse tipo de crime? Anteriormente não. Esporadicamente o Batalhão Ambiental recebia denúncia. Só que com a ajuda das ONGs de proteção aos animais, esse número aumentou consideravelmente. Hoje nós recebemos em média 8 denúncias ao mês. Ainda é considerado pouco, mas é um tipo de denúncia que é difícil de ser realizada, tendo em vista as pessoas terem medo de denunciar por retaliação de quem pratica os maus tratos. A pessoa que não denuncia, ela vai estar, de certa forma, contribuindo com esse crime? Certamente, a omissão também é um crime, mas a gente mantém em sigilo o nome do denunciante e o que a gente quer é apenas a colaboração da sociedade para que a gente possa combater esse tipo de crime. E as pessoas que têm aquele cuidado com o animal em casa e quando vê que alguém está maltratando um animal na rua, ela pode procurar diretamente o batalhão ou existe uma outra forma, um outro meio de denunciar esse crime? Olha, a outra forma que existe é através das ONGs ou através da Delegacia do Meio Ambiente. Mas a forma mais rápida, creio, seja através do Batalhão Ambiental. Nós temos viaturas e deslocamos de imediato. Em sendo flagrado, conduzimos à delegacia para que sejam feitos os procedimentos. Major, muito obrigada pela sua participação conosco. Pois é, Léo, a gente vê, é um crime, então aquela pessoa que flagrar alguém cometendo esse tipo de abuso, denuncie que o batalhão estará sempre atento e a postos. Obrigado, Sueli. Obrigado ao Major Tibério pela participação. Os caminhos são aqueles, né, Poliana? A gente que não pode se omitir, né? Com certeza, é importante a participação de toda a sociedade para poder coibir esse tipo de ação e principalmente para que os números sejam reais. O ano passado a gente verificou que foram denunciados em torno de 22 agressões a animais. Pelo menos é a informação que se tem na delegacia, quando na realidade esse número é bem superior a isso. 22 denúncias são o que a gente recebe no mínimo ao mês. Então as pessoas ainda não têm à disposição de denunciar com medo, como foi dito por Major Tibério, de retaliação. Mas elas devem sim denunciar, porque é a única maneira de proteger esses animais que são totalmente indefesos e vulneráveis. Como você falou, Nilton, é necessário existir a estatística oficial, né, para que o poder público saiba o tamanho do problema. Né? Exatamente, porque tendo essa estatística, vai se buscar realmente solução. E se pressiona, inclusive, o poder público a direcionar. E também, dentro da sociedade, existe um grande grupo de pessoas que têm animais, mas se isolam, também não se agrupam, não se reúnem para promover, para buscar políticas públicas direcionadas para os animais. Para você ter uma ideia, nós temos uma estimativa aqui em João Pessoa, no município de João Pessoa, de 120 mil animais. Cães e gatos, só cães e gatos, uma estimativa, 120 mil animais. Se você for levar isso para números, né, um animal por residência, 120 mil, você vai ter 120 mil residências com cães ou gatos. Né? Uma casa, uma residência com 3 famílias, com 3 pessoas, aliás, uma família com 3 pessoas, você teria em torno de 400 mil pessoas que de alguma forma, direta ou indireta, estão lidando com o animal. É uma população que chegaria em torno de 50% da população. Mas o que acontece?
quem tem um animal muitas vezes gosta daquele animal, cuida daquele que tem, da sua residência, mas não se preocupa tanto com os outros, o que estão abandonados, com a reprodução, tal, se apaixona por um, mas não vivencia ou não se preocupa com os demais, o que está sendo nascendo ou que não é da guarda dele. Então precisamos estimular com as ONGs, com o poder público, esse cuidado de uma forma geral com todos os animais, não individualmente. E trazer para o poder público, mostrar o quanto esses animais estão dentro das nossas vidas, nas nossas casas. Que se for levar em consideração dentro dessas estatísticas, se a gente for levantar, praticamente metade das pessoas, da população de uma cidade tem alguma coisa, ou tem um trato, ou tem uma aproximação com o animal. Falando dessa obrigação do poder público, né, essas agressões recentes também, Poliana, levantaram a questão, reacenderam a questão da nossa legislação. Ela é falha, de fato, para cuidar dos animais? O que nós podemos dizer é que a pena ainda é muito branda, o que deixa os animais em total exposição a risco, sempre. Porque o que acontece? Muitas vezes o agressor ele passa a ser reincidente, por sentir de certa maneira que fez, cometeu o abuso, cometeu o crime e não foi punido da maneira que deveria ser, severamente. Porque é um crime contra a vida, de qualquer maneira, e que muitas vezes não é punido da maneira adequada, por haver sempre pagamento de multa ou ser mais fragilizado do tipo, vamos abrandar, deixar 1 mês de punição, então 2 meses. Isso faz com que ele se sinta totalmente à vontade para cometer novamente aquele delito. A lei fala em prisão e multa, é isso? É verdade. De fato, acontecem prisões por conta de maus tratos com animais? Em caso de flagrante, sim. Em caso de flagrante, que a gente vê que ocorre sim. Até porque hoje a sociedade começa a ver os animais de outra maneira, né? Por seres que precisam totalmente de nós, a sociedade começa a reagir a essas agressões. Aqui em João Pessoa tem sido casos alarmantes e que a gente vê que a sociedade realmente está indo em busca do objetivo de punição. A gente teve recentemente na UFPB o caso do envenenamento dos gatos. 9 animais foram mortos através de envenenamento e já foi feita a perícia, coisa que antes era dificílimo, através de IPC, de tudo isso. E agora a gente pode dizer que isso pode no futuro, quem sabe, abrir até uma jurisprudência para que novos casos sejam mais fáceis de serem tratados. E as pessoas possam, como pessoas comuns e não somente partidários de ONG, filiados à ONG, possam ter acesso, sim, a esses dados que elas necessitam, a fazer uma perícia de um animal, a fazer uma perícia de um local onde houve um crime, porque é uma cena de crime como outra qualquer. Então, a gente já teve uma grande vitória, mesmo que a um preço tão alto, que 9 vidas foram ceifadas. E a gente tem trabalhado massivamente para que a sociedade inteira comece a se inserir nesse cenário de proteger os animais. Como o seu Newton bem falou, infelizmente, muitas pessoas têm acesso apenas aos animais que já convivem. Quando tem tantos animais na rua que precisam, às vezes, de água, de comida. Então, se cada um fizer um pouquinho, ao ver também um animal machucado, ter a disposição de procurar um veterinário, nós ficamos muitas vezes totalmente sobrecarregados, com contas astronômicas, fazendo cerca de 4, 5 eventos ao mês para poder saldar as dívidas junto a veterinários. E pedimos também para que, de repente, o poder público se volte para isso. Precisamos mais do que nunca de uma policlínica veterinária que dê assistência gratuita a esses animais. Há em outros lugares do Brasil esse tipo de com estrutura? certeza, com certeza. Rio Grande do Sul tem uma estrutura que é pioneira, que inclusive o modelo que a gente tem buscado para cá, pelo menos na estrutura física, é bem baseado no de lá, porque é a estrutura física que teve um custo em torno de R$290 mil e que atende a toda a população. Então a gente pensa, 290 mil é um valor considerável, mas você pensa também que um deputado fez um estudo e calculou que a cada R$1 investido na saúde de um animal, são R$27 economizados na saúde de um humano, com doenças, com coisas que podem acarretar no humano. Então é fundamental que haja política pública para proteger os animais e cuidar da saúde deles também. Vamos fazer uma pausa rápida aqui para um intervalo, mas é bem rápido mesmo, o intervalo é breve. Fica por aí que na sequência a gente continua esse debate. Até já.
Câmara Debate está de volta, hoje discutindo maus tratos contra animais. Estamos recebendo o gerente da Vigilância Ambiental e Zoonoses de João Pessoa, Newton Guedes, e a representante da ONG Adota João Pessoa, Poliana Dantas. A gente vinha falando de legislação no fim do primeiro bloco. Newton, de alguma maneira, alterações na legislação também ajudaria no trabalho do Centro de Zoonoses? Claro, sim. A legislação é importante porque estipula regras para a população de uma forma geral. Agora, é interessante em tudo isso é que são séculos e séculos, né, de maus tratos, sem entenderem a responsabilidade que se assume ao ter um animal. E eu defendo, e a gestão tem defendido muito, a questão tanto da divulgação sobre a legislação, mas fazer um trabalho realmente de conscientização, de buscar essa conscientização junto à população da guarda e da responsabilidade que tem que ser com o animal. Muitas pessoas entendem que é um animal para seu serviço, para seu prazer, para seu lazer ou para sua segurança. Acontece isso muito com os cães, nós encontramos muito. O cão durante a noite serve de guarda, serve de alerta, serve de alarme ali para aquela residência. Está sendo útil, mas pela manhã se joga esse animal na rua, né? A legislação deveria ser um pouco mais dura com isso e, ao mesmo tempo, trabalharmos um pouco mais, desconstruir isso de séculos, de utilizar o animal dessa forma. A penalidade e a multa, só a multa ou a prisão, eu acho que não vai ter um efeito imediato, né? Porque a gente vai ter que desconstruir isso, repito, de muitos e muitos anos. Deixa eu colocar a repórter Gabriela Luna, da TV Câmara, nessa discussão também. A Gabriela tem uma pergunta, vamos ver. O que eu sinto é que há uma diferença muito grande entre a criação de leis e a execução, o cumprimento dessas leis. Então a minha pergunta é: até que ponto uma legislação específica seria o suficiente para coibir maus tratos e agressões a animais? Obrigado, Gabriela, pela participação. Vamos supor, então, que de fato houve alterações na legislação. A gente consegue tirar do papel? É a grande dúvida de todo brasileiro quando se cria uma nova lei. O judiciário conseguiria, de fato, estaria mais armado nesse sentido? Com certeza. O que falta é realmente essa imperatividade da lei. Então, se precisa, na realidade, hoje de um respaldo maior com relação aos animais. Se essa lei for mais severa, claro que na aplicação da lei vai ser muito mais benéfico o que ela está acarretando para os animais. Então, hoje a gente tem lutado exatamente isso, que a lei seja mais punitiva. O que poderia ser modificado, Poliana? Essa multa é estabelecida, por exemplo? Essa multa é estabelecida principalmente no caso de morte dos animais, né, que ela é maior. Mas o que é que acontece? Hoje até os valores que são estabelecidos pela multa ainda são suaves, porque uma pessoa que comete uma morte, que é uma morte, ela pagar até R$3.000, isso é, de certa maneira, frágil, é muito vulnerável. Então, se ela paga o que a multa estabelece e, de repente, ela começa a prestar serviço ao próprio animal que a pessoa maltratou, então, aí sim, acho que vai ser uma forma de ressocializar e reeducar esse ser humano que deveria ser o primeiro a proteger o animal e não cometer esse tipo de crueldade. Então, é sinal que essa pessoa também tem distúrbios graves. Então, seria isso. É isso que as ONGs, na verdade, trabalham hoje, pedindo para que seja revertido o pagamento em multa, sim, em ração, em remédios, e que a pessoa tenha, sim, um contato com os animais para que ela sinta o grau do problema que ela causou. Aquela vida, né, que é inocente. Newton, as ONGs acabam sendo parceiras desse trabalho de vocês, dessa necessidade de conscientização, né? E de certa forma, eles conseguem gerar estatísticas que o poder público ainda não consegue, né? Olha, eu tenho satisfação de dizer para todos que no governo do prefeito Luciano Cartacho, a Vigilância Ambiental e Zoonose tornou-se realmente parceira das ONGs. É aberto o Centro de Controle de Zoonose para as ONGs. Nós temos reuniões periódicas com os representantes das ONGs, discutimos abertamente esses temas, né? E foi dentro desse governo, agora há um ano e pouco, que se colocou para funcionar realmente o centro de esterilização, onde as ONGs diminuíram seus gastos, levando seus animais, os animais de rua, os animais que eles capturam, que eles levam para a sua responsabilidade, para fazer esterilização lá, a custo zero. Está aberta essa é uma oferta para o público de uma forma geral. Qualquer pessoa que precisar pode tentar agendar lá. Qualquer pessoa, existe uma regulação, ele vai lá, se inscreve e aí esse animal é feito uns exames pré-cirúrgicos para a segurança do animal
e é feito o procedimento. E com as ONGs nós temos aberto e divulgado esse trabalho, feito um trabalho educativo, é inicial, vale salientar, são um ano e meio, 2 anos esse trabalho, mas que a tendência é crescer. Inclusive eu coloco que toda essa mídia que está acontecendo de denúncias, tá certo? Está partindo porque houve essa abertura, né? As ONGs principalmente se reuniram, se juntam, discutem agora, e o CCZ está dentro dessa discussão, não está fugindo da discussão. E esse caminho da esterilização, Poliana e Newton, vocês podem se completar aí na resposta, é um caminho interessante para a gente pelo menos tentar diminuir a quantidade desses animais abandonados, maltratados, sem um lar? É um caminho fundamental e imprescindível. Hoje, o que é que a gente vê? Que a situação de abandono, o caos de abandono em João Pessoa é devido a exatamente isso. Muitas vezes a pessoa tem aquele gato e uma gatinha de rua se aproxima e ele vai, gera novos outros filhotes e eles não têm como se responsabilizar por aqueles animais. Então, vai, procria na rua e na rua permanece até que a ONG vá até aquele local e passe a fazer o que é dever de toda a sociedade. Então, na verdade, se a pessoa tem contato com algum animal de rua, vê sempre aquele animal naquele mesmo local, pode ter iniciativa, sim, de procurar diretamente o centro de zoonoses, marcar a castração daquele animal e fazer o procedimento que o centro de zoonoses hoje disponibiliza para toda a sociedade. Porque se você imaginar que aquele animal pode ter cerca de 3 crias durante o ano, então imagine a quantidade exorbitante que se tem durante a vida de cada animal. E nós hoje propagamos para todo mundo que adota um animal, que sim, após o período correto, após 8 meses, vamos supor, no caso de um gatinho, a gente dá em torno de 7 a 8 meses, é sim necessário fazer a castração. Isso hoje é inclusive pauta no nosso termo de adoção. Quando a pessoa adota um animal, ela adota ciente que vai ser obrigada a fazer a esterilização do animal. Deixa eu chamar mais imagens. São imagens de uma mãe que está perto de um filho e agride esse animal na presença do filho. Vou pedir aí para a nossa diretora soltar, para a gente analisar. É um cachorro bem pequeno. Inicialmente é a criança que está agredindo. E você vê que tem um vizinho ali que está de olho, né? Que está tentando pelo menos registrar e repercutir. Eu acho que é a intenção da sociedade, das pessoas de bem pelo menos. E aparece uma mãe, né? A gente se surpreende porque ela foi para agredir mais. Ela não foi para pôr um fim no que o filho estava fazendo. É absurdo, são imagens fortes e absurdas. E partir de uma mãe, né? Quer dizer, depois ela bota ali no braço, ninguém sabe se foi cuidar desse bicho, se arrepender imediatamente, que eu acho que não tem disso. Mas, culturalmente, Poliana, a gente tem que resolver isso. E quais os caminhos para se resolver isso? Principalmente culturalmente, porque é uma coisa que realmente é intrínseca do ser humano. Quando o ser humano ele tem uma índole ruim, então é muito difícil lidar com uma pessoa assim. Então, mais do que nunca, a sociedade precisa sim denunciar, precisa sim tentar tirar aquele animal que é vítima daquele agressor. Hoje a gente tem um trabalho muito bonito, em parceria sim com todas as ONGs. O Adota João Pessoa, graças a Deus, tem trabalhado sempre em parceria com as ONGs, com centros zoonoses e com todos que estão interessados na causa. E o que a gente faz num caso desse é imediatamente tentar tirar o animal do agressor. E pensar em começar a promover novas campanhas sempre, divulgando como é necessário cada cuidado que se tem com o animal, desde a vacinação em dia, desde a alimentação adequada, não manter o animal preso, porque muitas vezes acontece cárcere totalmente privado com o animal também. O animal é submetido a todo tipo de maus tratos e muitas vezes não tem ninguém que veja aquilo e que possa denunciar. Então a mudança tem que partir principalmente da mentalidade do ser humano, que muitas vezes não é humano, né? Infelizmente. Ô Nilton, aproveitando sua presença aqui, pegando esse gancho, muita gente tem a visão de que centro de zoonoses é para matar animais. Né? Já, de fato, a função de vocês não é pegar e cuidar e tratar, né? Quero até que você, nessa resposta, detalhe um pouco a função de vocês. De onde vem essa visão e de fato, há necessidade de matar animais em algumas situações? Nós fazemos eutanásia sanitária, né? E deixar claro que o Centro de Controle de Zoonoses não é abrigo de animais. Nós não podemos tentar tornar o CCZ abrigo, porque ele é um ambiente altamente contaminado. Diariamente nós recebemos animais com viroses diversas, né, com problemas seríssimos. Então,
A partir do momento que eu coloco um animal, recebo um animal sadio lá, eu estou colocando aquele animal em risco, porque é um ambiente totalmente contaminado. Nós fazemos eutanásia dentro do que o Conselho de Medicina Veterinária nos autoriza a fazer e o que é a lei. Eu trabalho na saúde. Então, a eutanásia é sanitária. A eutanásia é para não só prevenir a saúde do ser humano, mas muitas vezes também do animal. Né? Eu estou introduzindo um animal num local onde ele vai contaminar outros e aquela patologia, aquela doença vai trazer a morte de outros animais. Isso nós temos fiscalizado muito. Eu assumo, nesses 2 anos que estou, esse controle. Os médicos veterinários lá, o responsável técnico veterinário respondem por isso. Estamos sempre à disposição, tanto do Ministério Público, da população, das ONGs e principalmente do Conselho de Medicina Veterinária, para nos fiscalizar quanto a isso. Agora, é necessário reverter essa ideia, essa visão que a sociedade tem ao longo do tempo que foi construída, que CCZ é simplesmente local de matar animais. Né? Nós temos um enfrentamento muito grande na porta do CCZ para reverter isso com aquelas pessoas que interpretam e que querem que o CCZ volte a fazer, eu não sei se já fez, eu digo volte, eu faço esse papel. E hoje, garanto a vocês aqui, e que estamos lutando diariamente à porta do CCZ para reverter. Estamos abertos o tempo todo, com nossos dados à disposição da imprensa, da população, para prestar contas a vocês, que nós não fazemos eutanásia simplesmente para controle populacional. Eu queria aproveitar bem rápido e dizer que a esterilização é importantíssima, porque a mortalidade de filhotes é alta, é muito alta, é grande, né? Tanto de felinos como de caninos. De caninos um pouco menos, porque todo mundo se apaixona logo por um cãozinho, certo? Mas é necessário os filhotes ter um tratamento diferenciado. E a mortalidade de gatos, filhotes, é altíssima. As doenças circulam com muito mais facilidade e as pessoas abandonam muito mais os filhotes de gatos que a gente encontra morto aí às centenas, nos terrenos baldios, nos lixos, porque é muito alto. Então, é a esterilização que vai evitar essa mortalidade. Tem um telefone de contato aí, vou pedir para colocar na tela, para quem quiser fazer o contato lá com o Centro de Zoonoses. Por favor, a diretora colocar aí na tela. E esse é o do Centro de Zoonoses, 3218-9357. Tem telefone de contato da ONG também, não é, Poliana? Tem também, do Adota João Pessoa, está à disposição de vocês. O 8898-3805 está aí na tela também à disposição de vocês. Tem página no Facebook Tem, também, sim, quem quiser Adota curtir João lá e Pessoa. acompanhar. E podem entrar em contato conosco, mandar mensagem lá em inbox. Quem tiver algum animalzinho desaparecido, perdido, a gente também ajuda a localizar esse animal e participar sempre dos eventos que nós promovemos. Estamos sempre abertos a novos voluntários. É importantíssima a chegada de novos voluntários, porque é um trabalho que é crescente. Então, a gente precisa realmente dessas mãos novas que se unem às nossas. Bacana. Muito obrigado aos dois pela presença aqui hoje. Nós Portas é que sempre agradecemos. abertas para a gente continuar essas discussões sempre importantes para a sociedade. Muito obrigada também pela oportunidade, querido. Muito obrigado em nome do CCZ e de todos os colegas. A gente agradece mesmo. O Câmara Debate desta semana termina aqui, mas pela internet estamos sempre em contato com você, na nossa fanpage ou no nosso canal no YouTube, facebook.com/TV Câmara JP ou youtube.com/TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo debate.